Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento. Abrindo aqui ao acaso, né? Caiu aqui um ensinamento extraordinário que fala sobre mágoa. Virá através do livro de Humberto Ferreira, Vencendo as Nossas Imperfeições. Então vamos falar sobre mágoa, que é um sentimento impuro, um sentimento que não é de Deus, um sentimento que não faz bem para ninguém. Pelo contrário, faz muito, muito mal para nós outros, inclusive para a nossa atmosfera, porque pensamento é energia. Todas as vezes que a gente pensa, a gente exterioriza uma energia, e essa energia é patológica, é uma energia mórbida que não faz bem para ninguém. Então, no que tange a mágoa, ele começa nos dizendo, no estágio evolutivo em que se encontram os espíritos que evoluem na Terra, ainda apresentam muitas imperfeições. Então, ou seja, no estágio evolutivo em que todos nós nos encontramos na Terra, ainda apresentamos muitas e muitas imperfeições. Tanto é verdade que aí a gente faz essa pergunta para nós outros. Vocês conhecem alguém perfeito na face da Terra? Não, não existe. Então, todos nós aqui na Terra, em decorrência da faixa evolutiva em que nos encontramos, todos somos ou todos estamos imperfeitos. Aí ele continua, por isso, quando qualquer um de nós sofre uma ofensa, a gente costuma conservar mágoa por bastante tempo. Não é isso? É a pura verdade. Uma pessoa nos magoa, a gente fica com aquela mágoa por tempo indeterminado. Aí varia de pessoa para pessoa. Aí ele continua na sua classe e na sua linha de raciocínio. Ele continua nos dizendo, os menos evoluídos, além da mágoa, alimentam sentimentos mais intensos, principalmente ódio. Então, quando uma pessoa nos ofende, a gente se sente magoado. Uns costumam dizer assim, eu fiquei magoado porque ninguém tem coração de pedra. Eu tenho sentimento. Eu ainda não atingi o estágio de dar outra face. Tem muitas pessoas que falam isso. Não é? Não deixa de ser uma verdade, né? Olha, aí ele fala, os menos evoluídos que estão na Terra, que é imperfeito, os menos evoluídos, quando alguém o ofende, ele fica com essa mágoa. Além da mágoa, ele ainda alimenta sentimentos mais intensos, principalmente o ódio. Não conseguem perdoar. E passam anos, ou mesmo uma existência inteira, cultivando-os no seu íntimo. Aquela mágoa, aquele ódio, aquela lembrança que provoca dor, passa conosco uma existência inteira, às vezes uma existência inteira. Aí ele continua, muitos deles desencarnam nessa condição. Olha só. Cristalizam-nos na mente. Olha só, o pensamento, o sentimento de mágoa, ele fica cristalizado em nossa mente e também no nosso coração. Elaboram planos de vingança e os transformam nos seus principais objetivos no plano espiritual.
Então, se a pessoa saiu daqui com mágoa, com sentimentos de vingança e às vezes até de ódio, quando ele desencarna, ele elabora planos de vingança e os transformam nos seus principais objetivos no plano espiritual, porque o pensamento está cristalizado. Aquela ideia fixa está cristalizada. A pessoa não aprendeu a tirar da mente. Deixou na mente, deixou aquilo ganhar força dentro de sua mente. Cristalizou. E quando cristaliza, é terrível. É terrível. Aí é por tempo indeterminado que a pessoa vai se libertar disso. Aí quando a pessoa desencarna, ela leva consigo, porque nós somos o que pensamos, onde quer que estejamos, ela leva consigo essas ideias fixas, o pensamento cristalizado. E é o que ele fala aqui, elabora, e lá a gente elabora planos de vingança e os transformam nos seus principais objetivos no plano espiritual. Ele continua nos avisos: mágoa, amargura, ódio, ira, cólera ou rancor são prejudiciais aos que os cultivam, pois podem provocar desequilíbrios ou desencadear doenças psicossomáticas, que quase sempre deixam sequelas perispirituais, mesmo depois da desencarnação. Então, pessoal, todo sentimento de mágoa, de amargura mesmo, amargura, de ódio, de ira, cólera ou rancor, são prejudiciais para todos nós, não é? Para todos aqueles que cultivam isso aí, porque a ideia fixa está lá, está cristalizada na nossa mente, né? Então isso vai provocar doenças psicossomáticas, né? Que quase sempre deixam sequelas perispirituais, mesmo depois da desencarnação. Essas sequelas perispirituais significam o quê? Pensamento é energia. Todas as vezes que eu penso, eu exteriorizo uma energia. E se essa energia fixa, não é? Pensamentos fixos, ideias fixas, elas se cristalizaram. E ao se cristalizarem, elas foram transmitidas até ao meu eu. Ela volta para mim, todo pensamento volta para mim, fica onde? Ela fica impregnada no perispírito, no nosso perispírito, no nosso corpo, não é? Psicossomático. Ela fica no nosso, instalada, inserida, impregnada, incrustada no nosso perispírito, né? Que é o modelo organizador do nosso espírito. Fica lá, conosco. Aí ele continua nos dizendo, o salmista, né, que é o salmista fala que os olhos sofrem um processo de amortecimento por causa da mágoa. Salmo 6, versículo 7. O salmista fala que os olhos sofrem um processo de amortecimento por causa da mágoa. Interessante isso aqui. Vamos raciocinar. O salmista, né, deve ser primeiro, Salmo 6, 7, né? O salmista fala que os olhos sofrem um processo de amortecimento por causa da mágoa. Aí, no Salmo fala assim, meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Isso está lá, em Salmo. Então, se você tem a Bíblia, vai lá em Salmo 6, 7, lá está escrito exatamente assim. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Aí ele continua no ensinamento. Tanto homens como espíritos permanecem num estado de infelicidade quando cultivam esse tipo de sentimento. Então a gente fica num estado de infelicidade, porque o pensamento impuro
é uma energia impura. Essa energia impura volta para a nossa alma. E essa energia impura em nossa alma é um corpo estranho. E esse corpo estranho que ficou impregnado em nossa alma por causa desse pensamento fixo, a alma vai ter que expurgar, expelir, colocar para fora essa impureza que está consigo. E ela coloca para fora através das doenças que a gente não quer e que, nesses casos, é um mal necessário. Aí ele continua no ensinamento fantástico. Ensina o Mestre Jesus, 2 pontos. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Então aqui ele está nos dizendo, aqui também está em Mateus 6,14. Em Mateus 6,14 está escrito isso, né? Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Muito bem, ele continua. Os que nos ofendem são usados pela justiça divina como instrumentos para o nosso resgate de débitos passados ou para testar o nosso progresso espiritual. Por sua vez, são responsáveis pelos próprios atos, devendo repará-los mais tarde. Olha que ensinamento fantástico, que requer uma reflexão de nossa parte. Veja bem. As pessoas que nos ofendem, elas são usadas, elas foram usadas pela justiça divina como instrumentos para o nosso resgate de débitos passados, ou então para testar o nosso progresso espiritual. Então, veja bem, se uma pessoa nos magoa, nos ofende ou nos prejudica, não é porque nós somos vítimas, não. O acaso não existe, essas coisas não aconteceram por acaso. Deus está vendo tudo o que está acontecendo. Então, se ele permitiu, algum ensinamento tem por trás disso. É o que ele está falando aqui, né? Os que nos ofendem são usados pela justiça divina como instrumentos para o nosso resgate. Então, é o mal necessário. Isso prova que eu também tenho pecado. Isso prova que eu também devo ter prejudicado alguém pior do que o prejuízo que me causaram, pior do que a dor que me causaram, porque todos têm pecado. Se não tem de atitudes dessa existência, tem de outras. Ainda temos culpa no cartório. E a forma como a justiça divina se utiliza nos permitindo ser testado, provado, não é? Para que nós possamos resgatar, saldar essa dívida perante a lei divina, porque nós estamos em débito com a lei divina. Nós infringimos a lei de Deus no passado, de forma pior do que essa que nós estamos passando, quando fomos prejudicados e ofendidos, entendeu? Aí que tem. Então nós temos, Deus, pela sua misericórdia, nos concede provas para que a gente possa ultrapassar aquela prova. Nos concede, não é? Oportunidades, né? Através de situações embaraçosas que a gente passa, para que nós possamos refletir em nós, para que nós possamos nunca mais prejudicar a ninguém. É um ensinamento, é uma experiência que a gente passa, para que a gente não faça com o outro aquilo que eu estou passando. Aí ele continua. Eu vou repetir essa parte. Ensina o Mestre Jesus. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, então nós temos que perdoar. Foi Jesus quem falou isso. Nós temos que perdoar aqueles que nos ofendem. O vosso Pai Celestial também vai perdoar você. Mas como é que nós vamos entender isso? Aí a gente pode ficar falando assim, ué, Deus vai me perdoar? Como é que Deus vai me perdoar? Será que eu vou magoar alguém? Eu acho que eu não vou magoar alguém da mesma forma como essa pessoa me magoou, prejudicou a minha vida. Então, será que eu prejudiquei alguém? Se ele vai me perdoar é porque eu prejudiquei alguém, mas eu não me recordo
desde que eu nasci até hoje, de ter prejudicado ninguém. Eu nunca prejudiquei ninguém desde que nasci. Pelo contrário, eu fui prejudicado agora que essa pessoa me prejudicou. Né? Então, como é que Deus vai me perdoar? Por que Deus vai me perdoar? Se eu perdoar ele, como é que Deus vai me perdoar? Será que eu vou fazer a mesma coisa que ele fez com alguém? Não, eu acho que não. Então, a convicção, o raciocínio é esse. Eu tenho culpa no cartório. Eu tenho culpa no cartório. Eu já devo ter prejudicado alguém em outra existência, mas não importa. Eu não me recordo desse fato. Eu não me recordo desse fato. Então, Senhor, se eu prejudiquei alguém, eu quero que esse alguém, aonde esteja, como esteja e com quem esteja, me perdoe. Me perdoe. Me perdoe, Jesus. Peça para esse alguém me perdoar. Porque essa pessoa que na existência atual que eu estou passando me prejudicou e eu estou me sentindo mal, eu peço que me dê a força necessária para que eu também possa perdoá-la. Para que dessa forma eu faça jus a também ser perdoado por Deus e pela pessoa que em vidas pretéritas eu também magoei. O raciocínio é esse. O raciocínio é esse. Quem é inteligente vai ter que se curvar diante das evidências dessa lógica. O raciocínio é esse. Aí ele continua. Não, eu vou repetir o que Jesus falou, que está lá em Mateus 6,14. Se você tem a Bíblia, fala em Mateus, vocês vão ver que isso aí até criança sabe, que Jesus falou isso. Ó. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Deu para entender? Então, se eu perdoar as pessoas que me ofenderam, então Deus, porque se a pessoa me magoou e Deus permitiu, é porque ele está querendo me ensinar alguma coisa. Ele está querendo me ensinar alguma coisa. Ele sabe que eu não fiz mal para ninguém nessa existência, então foi no passado. E não foi no passado dessa existência, porque da minha infância até agora eu nunca prejudiquei ninguém. Então foi em outra existência. Não importa. O que importa é que eu vou me esforçar para perdoar e esquecer o que essa pessoa fez para mim. Porque Deus está comigo, eu sou cristão, sou seguidor de Jesus e eu vou vencer. Esse é o raciocínio. E eu, de minha parte, nesse exato momento em que estou falando com vocês aqui agora, eu também, na condição de pecador, que sei que sou, com muita consciência, sei que em vidas passadas prejudiquei inúmeras pessoas, eu peço a todos eles que me perdoem, onde quer que eles estejam, como esteja, com quem esteja. E peço a Deus que me dê sempre saúde, enquanto estou aqui na Terra, e a oportunidade para que eu possa resgatar todas as eventuais dívidas que eu tenho no passado ou no presente. Essa é uma fala que sai do meu coração para todos os espíritos encarnados e desencarnados que eventualmente eu tenha prejudicado. E é um pedido que eu faço para Deus também, que me dê a oportunidade de expurgar, né? E de fazer o bem e expurgar o mal que fiz. Aí ele continua. Ao rogarmos a Deus que nos perdoe as dívidas ou ofensas, nosso pedido pode ser atendido, mas com a condição de perdoarmos aos que nos ofenderam. Então, olha só que coisa interessante. Então, quando a gente roga a Deus que nos perdoe, mas ele impõe uma condição, não é de graça, porque Deus não dá nada de graça para ninguém. Na lei de Deus, tudo, sem exceção, é permuta, é damos e recebe, tudo aquilo que temos, aquilo que damos, tudo é permuta. Então ele fala assim, ao rogarmos a Deus que nos perdoe as dívidas ou ofensas, nosso pedido pode ser atendido, mas com a condição de perdoarmos aos que nos ofenderam. Isso quer dizer que poderemos ser beneficiados por esse ato de misericórdia, mas se demonstrarmos boa vontade para perdoar o próximo. Pessoal, muitas vezes a gente vê pessoas fortes, às vezes eu vejo pessoas na rua, robustas, fortes, jovens, empurrando
uma pessoa numa cadeira de roda. E a pessoa que está na cadeira de roda ainda xinga aquele jovem que está empurrando a sua cadeira para lá, porque ele fica mandando com autoridade. Me leva ali, me leva aqui, me leva ali, me leva aqui. E o jovem forte, que podia estar trabalhando e ter sua vida normal e estar bem de vida, não, ele está ali. Mas ele está ali por acaso? Não, vai saber. Vai saber o que ele não fez para aquele homem que está na cadeira de roda. Não estou dizendo que é isso, mas é uma possibilidade para nós estudarmos, analisarmos, pesquisarmos. Por que ele está ali? Ele não consegue, por mais que ele queira, ele não consegue sair. E ele cedinho já está ali para cumprir com toda a determinação do homem que está na cadeira. Se o homem que está na cadeira tratar ele com educação e gentileza, ele vai provar com essa atitude que ele está perdoando aquele que está empurrando a sua cadeira. Mas se ele continuar mandando no outro, ordenando ao outro, escravizando o outro para empurrar a sua cadeira, isso é sentimentos de vingança. Sentimentos de vingança. Às vezes, Deus nos proporciona a oportunidade de cuidar de um vizinho ou de um parente que está na cama e que a gente tem que pegar aquele parente, reunir forças que a gente às vezes nem pode, para levar até o banheiro, tirar a roupa, dar banho naquela pessoa, trocar aquela pessoa. Isso dá um trabalho muito grande. E muitas vezes, aquela pessoa ainda nos xinga a gente, briga com a gente e ainda fala mal da gente para as outras pessoas, dizendo que está sendo maltratado. Olha só, eu já vi vários casos assim, de parente, né, que está sendo tratado com paciência e carinho por aquela pessoa que está dando remédio para ela, levando ela para o hospital, dando banho nela com sacrifício, às vezes sacrifica até o seu próprio emprego para cuidar daquela pessoa, às vezes não dorme a noite toda cuidando daquela pessoa, e mesmo assim aquela pessoa ingrata ainda fala para os outros que está sendo maltratado pelo parente que está cuidando dela. Por que essas coisas acontecem? O acaso existe? É por acaso? Não. Não. Porque eu conheço, não é, uma infinidade de pessoas que até hoje se arrependem amargamente, se arrependem profundamente de não ter tido paciência com a mãe ou com o pai. E o pai e a mãe já foram embora, já estão no plano espiritual, já faleceram ou desencarnaram, como queira. E a pessoa hoje em dia fica com remorso e fala, meu Deus, por que eu não tive um pouco mais de paciência com a minha mãe ou com o meu pai? Porque eu me exasperava quando a minha mãe ou o meu pai me xingava, me perturbava, eu cuidando da pessoa e ainda porque eu não tive um pouco mais de paciência. Ah, se eu tivesse a minha mãe ou o meu pai agora, eu tenho certeza que eu teria um pouco mais de paciência, me ajoelharia e beijaria os seus pés. Quantas pessoas que eu conheço que não falam isso e estão nessa situação. Mas, como Deus é misericordioso, se algum de vocês que estão nos ouvindo estiver nessa situação, Deus sugere e nos propõe que numa situação como essa, a gente tem que tirar o remorso de lado, expulsar o remorso, não é? Nós temos que expurgar todo sentimento de angústia e de martírio, porque Deus nos propõe que nós devemos nos amar. Nós temos que nos amar. E se nós nos amamos, nós não podemos nos permitir que um sentimento que me traga amargura, desamor, que me traga prejuízo, que me causa dor, permaneça dentro de mim. Porque nem Deus quer isso para mim. Porque Deus sabe que eu fiquei faltando com o parente, que eu não dei amor suficiente para ele e ele me trata com amor. Então, se Deus me trata com amor, então eu também tenho que me tratar com amor. Não, o que importa é eu reparar
para não fazer mais o que eu fiz com o parente que partiu. Não. Então aí eu vou ter que orar para ele, para o parente que pedindo que ele me desculpe, me perdoe, porque Deus sabe, Jesus sabe que ninguém é mal, a gente está mal, né? E tudo que a gente faz por causa do estágio evolutivo atual em que a gente se encontra. Quando a gente sair da ignorância, isso desaparecerá. A gente vai ter paciência, tolerância, perdão e amor. É o estágio evolutivo. Tudo acontece por causa do estágio evolutivo. Ignorância, pessoal. Temos que entender isso. Nós temos que nos amar. Nós temos que nos perdoar. E Deus nos dá a oportunidade de reparar, de expurgar as faltas cometidas por causa da ignorância. É assim que a doutrina nos orienta e nos esclarece. Voltando aqui ao que ele fala. Ao rogarmos a Deus que nos perdoe as dívidas que a gente tem, ou as ofensas, nosso pedido será atendido, mas com a condição de perdoarmos aqueles que nos ofenderam. Isso quer dizer que poderemos ser beneficiados por esse ato de misericórdia, mas se demonstrarmos boa vontade de perdoar ao próximo. Emmanuel nos ensina, 2 pontos, quem perdoa esquece o mal, avivando o bem. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem. Recebe do Pai Celestial, na simpatia, na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se às sublimes renovações. Olha que lição linda do Emmanuel. Vou repetir o que Emmanuel nos diz. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, então se a gente perdoa as pessoas que nos prejudicaram, nos ofenderam, nos magoaram, respondendo com o bem, orando para que aquela pessoa seja feliz, olha o que vai acontecer. Recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se às sublimes renovações. Olha que ensinamento verdadeiro e fantástico. Então, aquele que perdoa, que esquece, que ainda ora por aqueles que nos ofenderam, a gente vai receber um alvará que virá através do próximo. É o próximo que vai me dar o alvará da minha libertação e não especificamente a minha atitude no bem. Olha que interessante. Então, a pessoa que eu fizer o bem, aquele bem que eu pratiquei para aquela pessoa vai me dar o alvará para as dívidas e as infrações que eu tenho com a lei de Deus e com as pessoas que eventualmente eu tenha magoado. Vou repetir essa parte para vocês escreverem, que eu achei linda e verdadeira. Olha que Emmanuel nos diz, quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, ou seja, respondendo com o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo. Tá vendo? O alvará, a gente vai receber o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se às sublimes renovações. Então, eu vou ficar habilitado. Eu vou me habilitar às sublimes renovações. Isso está no livro Fonte Viva, capítulo 135. Eu vou até abrir aqui para ver. Fonte Viva, capítulo 135, que caiu aqui no título Desculpa Sempre, tá vendo? Desculpa Sempre. Olha onde caiu aqui. Desculpa Sempre. Muito bem. Aí ele continua. O sábio instrutor, que é Emmanuel, aponta esse nobre sentimento como meio de libertação
e de renovação interior. É a saída, é a forma e é o meio de nossa libertação e renovação interior. Esse é o caminho. Aí ele continua aqui. Aqueles que desenvolvem a capacidade de perdoar têm melhores condições e mais facilidade de estabelecer sintonia com os bons espíritos. Quer sintonia com o seu anjo guardião e com os bons espíritos? Dê a outra face. Cale. Consiga fazer a resignação, a paciência, a tolerância, a transigência, a complacência. Aí sim, a gente vai receber a simpatia dos nossos guias protetores e do nosso anjo guardião. Aí continua, o rancor, ele é característico dos espíritos pouco evoluídos. Isso pode ser confirmado observando-se o grau evolutivo das entidades que conservam esses sentimentos inferiores, quando se comunicam nas reuniões mediúnicas, tá vendo? Nossa, o rancor é característico dos espíritos pouco evoluídos. Isso pode ser confirmado observando-se o grau evolutivo das entidades que conservam esses sentimentos inferiores quando se comunicam nas reuniões mediúnicas, no trabalho de desobsessão. A gente quer saber, identificar em que grau evolutivo se encontra aquele espírito irmão nosso, nossa família, é pela sua condição de rancor e ódio que ele traz em seu coração, não é? Aí ele fala mágoa, amargura, ódio ou rancor são sentimentos negativos que reforçam a inferioridade do espírito, retardando-lhe a evolução espiritual. O perdão liberta, vai libertar ele, impulsionando-lhe o progresso moral. Nesse exato momento, eu aproveito para pedir e até rogar aos espíritos, irmão meu, minha família, que eventualmente eu tenha prejudicado em outra existência, porque nessa eu não me recordo de ter prejudicado ninguém, né? Que me perdoem. Me perdoem, por favor, e peço a Deus que me dê a oportunidade de reparar esse erro, retribuindo com a culpa, com o trabalho no bem, em servir como Jesus fez. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Estou disposto a servir, como sempre fiz desde criança até agora, no trabalho do bem. Graças a Deus, nessa existência, tenho me empenhado. A minha obstinação aqui na Terra é só uma: seguir a estrada e o caminho que me leva e conduz ao nosso Senhor Jesus. E a partir de já desejo a todos vocês que estão ouvindo esses e aprendendo com esses ensinamentos de Emmanuel, que Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, penetre no íntimo do seu mais íntimo, do seu coração, e que todos nós que somos irmãos em uma família só aprendamos a perdoar, a esquecer, a se resignar. Que Deus abençoe a todos nós.